GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Temos estreia hoje aqui no GJR, por sugestão da Mônica Moura, há cerca de um mês atrás e pouco mais. A Mônica nos procurou sugerindo, introduzirmos no programa este quadro chamado Ouvindo a Infância. Muito bom dia, Mônica, bem-vinda. Bom dia. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu sei o quão é necessário a gente falar sobre a infância, falar sobre esse território, porque a infância é um local onde todo mundo já morou e que a gente vai abrir essa porta juntos hoje. Eu queria muito falar com vocês sobre, será que a infância, ela é a mesma de ontem? Em época de adultização, também de tela sem fim. Eu tô aqui com duas convidadas maravilhosas que vão me ajudar, com a Luciane Morini e a Juliana Tassinari. Elas vão me ajudar muito em falar para vocês, mostrar para vocês esse território que todo mundo já passou por várias situações, né? Já riu muito da bagunça dos seus filhos, como também já ficou super bravo porque ele estava fazendo birra e você precisava ir trabalhar. E como primeira pergunta de hoje, eu queria saber, será que as crianças de hoje são as mesmas crianças? Será que a sociedade não ajudou? Mudou demais? Como vocês veem a criança hoje? Bom dia, bem-vindas, Juliana e Luciane. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Então, por onde começamos? Quem começa? A Lu pode começar, por favor. Bom, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acredito que não. Que a infância, ela vem em uma grande construção, assim como as outras fases do desenvolvimento também. Mas eu acho que talvez de todas, a infância é a mais impactada, assim. Justamente pela forma que estamos nos organizando socialmente, culturalmente, né? As novas questões familiares que se apresentam, né, muito frequentemente, de uma forma muito intensa, acabam impactando, então, diretamente nessa construção do que é a infância, do que é ser criança, na verdade, né, nos dias de hoje. Eu acho que se a gente pensar historicamente, assim, né, o termo infância é um termo muito novo, na verdade, né? Ele surge a partir ali da Revolução Industrial, principalmente. Antigamente se falavam em pequenos adultos, né? Não se tinha um olhar específico para essa faixa etária. E aí, claro, né, com a chegada das máquinas, das pessoas nas fábricas, enfim, precisou de um olhar, de um local adequado, enfim, para que essas crianças passassem o seu tempo. E aí surgiu as escolas, e aí com isso, enfim, as coisas foram mudando gradativamente. A Luciane, que é psicóloga, né, especialista em saúde pública e estimulação precoce. Ela estuda relações familiares e infância há mais de 15 anos, idealizadora e gestora da Vivenciar Espaço Interdisciplinar Infanto-Juvenil. Ou seja, fala com propriedade, né, Mônica? Isso aí. Eu sempre digo muito que, às vezes, a infância, ela é passada de geração para geração, só que a gente não pensa naquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente só replica, né? E será que essa situação tá certa ou não? Será que a gente olha para a infância de uma maneira que a gente está pensando que esta criança está herdando muito do que a sociedade traz, do que a gente traz? E será que essas heranças são benéficas ou não, né? Como mãe, a minha experiência é empírica. A minha experiência é totalmente empírica, muito de observação, assim, experiências de vida. Então eu vejo, sim, que nós temos uma sociedade que é muito adultocêntrica, né? Que olha muito... tudo que acontece ao redor da infância acontece em função das necessidades dos adultos. E não existe tanto esse olhar de colocar a criança em primeiro lugar, porque elas são o futuro, né, da nossa sociedade. Então, ter essa valorização de presença, de estar com elas, de permitir brincar, de permitir uma infância mais livre e mais criativa, ela realmente está muito comedida, assim. Essa liberdade não se tem dentro das casas. E eu aí posso comentar um pouco sobre as minhas experiências dentro de uma comunidade indígena, onde eu vi
o brincar de uma forma muito livre, né? Eu sempre falo que eu queria ser uma mãe indígena, porque elas só ficam lá sentadinhas, assim, elas olham e as crianças brincam livremente. Aquilo é tão lindo. Tão natural, né? Tão natural, tão espontâneo É a brincar. liberdade, né? Que a gente esquece muito, né? De trazer a liberdade da criança ter tédio. O Isso. tédio faz parte O da tédio. infância, entende? Porque assim ela consegue Criar. né? É o que o cérebro, de uma forma espontânea, vai encontrando uma maneira para que a diversão aconteça. É isso. A Juliana Né? Tassinari, que é mãe de 2 lindas gurias e facilitadora de vivências para mulheres e fundadora do Espaço 4 Luas, onde acolhe processos de reconexão com o feminino através de práticas integrativas, como meditações, yoga e arte, né? Espetacular, né? Um trabalho fantástico que só faz bem, né, para todo mundo. Isso mesmo. Isso Eu mesmo. só trouxe gente maravilhosa. Selecionaste a dedo, viu, Mônica? Parabéns pela escolha para nossa estreia do quadro Educação, né? O quadro Ouvindo a Infância. Ouvindo a Infância. O programa Ouvindo a Infância. O que mais que a gente pode abordar, meninas? Olha só, para uma segunda pergunta, gostaria que todo mundo pensasse junto, assim. Se as crianças, elas herdam os nossos hábitos, as nossas palavras e também a cultura da sociedade, isso deixa vocês tranquilos ou preocupados? Bom, eu vou falar por a minha, assim, com as minhas filhas, né? A minha relação com as minhas filhas. Tem coisas que eu vejo que elas replicam e eu fico super orgulhosa. Ai, que lindo ver minhas filhas meditando igual a mamãe, que bonitinho. Mas tem outras que não, tem outras que realmente doem, assim, né? Porque a gente não quer... a minha conduta não é perfeita sempre. Então, quando eu vejo as minhas filhas replicando justamente aquilo que eu também não gosto em mim, me machuca. Então, a gente tem que ter esse cuidado, eu acho. É super importante, né? De olhar o como a gente age, porque eles replicam tudo que a gente faz. É uma cópia, é um processo de aprendizagem muito mais sutil e eu acho que mais efetivo, inclusive, do que a escola oferece, porque eles são espelhinhos, assim, eles vão fazendo tudo que a gente faz. Nas comunidades indígenas, de novo, eu trago esse exemplo, porque para mim foi uma experiência incrível de vida, né? Os adultos têm lá seus dons e as crianças nascem com esses dons. E eles estão lá livres, né? Então tem um que é um adulto que é o construtor, o outro que cuida do fogo, o outro que, enfim, cuida das plantas. E as crianças, aos pouquinhos, elas vão acompanhando aquele adulto que elas mais se identificam porque elas se sentem conectadas com aquele fazer. E assim elas vão aprendendo e imitando e seguindo adiante aquele conhecimento. Isso é muito sensível e vale para dentro da nossa casa também. Não estou falando em uma profissão especificamente, mas na conduta diária, de ética, de valores, de princípios, né? De como a gente se senta para conversar, como a gente bagunça em casa, enfim. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E eu acho que é mais ou menos Perfeito. nesse sentido, assim, isso que a Ju fala também, né? Porque acho que se a gente se permitisse também olhar para as nossas questões, né? Como a Ju diz, assim, poxa, eu não sou uma mãe perfeita sempre. E ok, admitir isso é bem importante, né? Então, poder reconhecer os próprios erros, ou às vezes em que pisa na bola, ou que poderia ter agido de uma forma diferente com as meninas, né? Com as crianças. Eu acho que é super importante e necessário, assim, para que elas possam entender justamente esse processo de construção que sempre vai ser conjunto, né? E inclusive essa conversa com elas, eu tenho, assim, com frequência, meninas, a mãe... Não era assim que eu queria ter respondido. Então eu tô vendo que tu tá copiando uma coisa que não é tão legal da mamãe. Vamos tentar fazer diferente, vamos, né? Eu acho que esse diálogo também, assumir que às vezes a gente erra, é importante como exemplo, inclusive. Eu até tinha perguntado pra Lu esses dias como que as famílias chegam na clínica, por exemplo, e relatando problemas que vem a criança replicando, só que às vezes você sabe que a família mesmo faz muito mais. Por exemplo, o uso de celular, né? Tá sempre conectada, a criança também vai estar sempre conectada. Qual é
os questionamentos que os pais te trazem, que às vezes é só uma réplica familiar, né? Sim, eu acho que a grande questão, assim, do início de um acompanhamento psicológico, né, desse primeiro contato com a família, é justamente entender se o sintoma, ele é da criança ou se ele está na criança, né? Se aquele sintoma, aquele comportamento, ela tá replicando aquilo que ela vive no ambiente, no espaço em que ela frequenta, ou se ela realmente está com alguma questão, né, está com algum tipo de transtorno, algum tipo de sofrimento, e a forma que ela encontrou de expressar aquilo, né? Então, realmente, assim, né, na grande parte das vezes, né, na maioria, a gente vê as crianças simplesmente replicando questões que vêm na família e que, claro, para os adultos se torna intolerável, né? Porque aí tem muito aquilo de, eu posso, eu sou adulto, eu que mando na casa, e você não pode, né? Então, a gente, por exemplo, tenta organizar muito o uso das telas, né, com crianças. É uma questão que muitas famílias têm, né? Mas aí quando eu pergunto, e a quantidade que vocês, pais, utilizam as telas? Né? Às vezes eles estão brincando com os filhos e com o celular ali do lado, respondendo, fazendo alguma coisa de trabalho, olhando o Instagram, enfim. Então, claro, a criança tá percebendo esse movimento também, né? É mais conexão, né? Porque é que nem tu falou das tribos indígenas, né? Que o que acontece que deixa aquela sociedade tão saudável é que eles estão sempre em conexão, né? Sim. Então não tem nada artificial ali no meio que interfira ali naquela ação entre pai e filho, né? O que a gente faz em casa é que às vezes dá certo, às vezes não dá, tá? É regulação. A gente, quando a gente sente que tá todo mundo meio longe, assim, eu pego as meninas, tá tendo algum atrito, a gente pega, vamos regular, respira, as duas respiram juntas, um abraço gostoso e a gente tenta se regular e se reconectar, fazer essa fusão emocional que eu acho que é tão importante, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Agora que elas já aprenderam que a mãe chama pra regular, elas já fogem de mim. Mas enfim, é um artifício que eu acho que é super importante e que nas práticas de yoga mãe e filho eu sempre tento introduzir, assim, né? Esse abraço acolhedor, essa conexão, para tentar resgatar esse momento que é tão importante de conexão, que não é visual, né? Ela é sutil, mas ela é muito importante. É vital para eu acho que uma dica bacana também é que às vezes a gente quer impor a brincadeira para a criança, né? E a gente tem que entrar no mundo da criança, né? Eu tenho um filho autista e para mim foi muito difícil isso até eu entender que eu precisava mergulhar no mundo dele, porque eu sou professora, né? Ai, também. Mandona. Então eu sempre propunha as brincadeiras. Aí quando eu aprendi a entrar no mundo dele e a começar a me conectar com o que ele amava para depois fazer uma condução, as coisas vão mudando, sabe? Sim. É a função da conexão mesmo, né? Eu acho que uma coisa que é muito legal falar sobre essa questão da conexão é que às vezes as pessoas falam assim, não pode pegar muito no colo a criança, porque ela vai ficar muito mimada, não pode ter muito abraço, muito beijo. E eu vejo completamente o oposto disso, assim. Eu acho que não existe limite pro carinho, pro afeto, pra atenção, pra demonstração de amor, né? Eu acho que a criança precisa disso, dessa troca, essa conexão, ela precisa ser pele a pele, olho no olho, né? Esse espaço, esse momento em conjunto. Então, acho que isso é uma dica super importante, assim, né? Que os pais possam buscar essa conexão com os filhos, né? A partir do toque, de vivências, né? De situações, assim, do dia a dia mesmo. E como a gente já falou bastante sobre as telas, eu vou pontuar mais uma vez, e é porque a gente acaba fazendo isso como mãe, às vezes, né? Tá com pressa, precisa de um silêncio, tablet, né? Ou tá num ambiente social que, por exemplo, restaurante, né? Restaurante é típico, né? Todas as crianças com um tablet, né? Será que a gente não tá conduzindo isso porque a gente não quer que a criança perturbe? Mas o que é o perturbar, né? Eu pensei exatamente O que é o perturbar? A criança precisa do movimento, a criança precisa da exploração, ela entrou num ambiente, ela quer reconhecer o ambiente. E ela reconhece com o toque, né? Então, o que isso influencia na vida da criança, né? Porque ao mesmo tempo a gente não quer que use, mas também não quer que se mexa, né? O que isso influencia, né?
O restaurante é sempre um momento delicado. Como interter pequenos no restaurante, né, Juliana? Eu gosto de dizer que É sempre uma saia justa, eu diria. é complicado. Mas eu chamava meu filho de Forrest Gump, porque ele só ia. E eu corria atrás dele. Ai, mas não tem, assim, eu acho que a gente tem que aprender a saber que criança é um ato político, né? Eu acho isso fantástico. Criança é um ato político. Criança não é só da mãe, não é só, até porque senão fica super sobrecarregada. A criança é da sociedade, Isso. né? Só que a gente também tem que educar, mas também tem que pensar que ela precisa desse espaço, né? A Sim. gente fala da criança, mas não... Por isso que eu coloquei o nome Ouvindo a Infância também. Uhum. Que a gente fala da criança, mas a gente não escuta ela. A gente não entende ela. Eu acho isso quase uma crueldade, sabe? Sim. Tem que pensar mais na criança e deixar ela falar, deixar ela ser, né? E aí, falando do restaurante, né, Mônica, sobre deixar ela ser, eu acho que quando tu leva a criança num restaurante, tu leva a criança no restaurante para ela explorar aquele espaço, tanto quanto tu, né? Tanto como o adulto que está ali, para experimentar comida, para experimentar o lugar. E claro que a criança não vai experimentar o lugar do jeito que um adulto experimenta, sentadinho, conversando, pernas cruzadas. E aí a gente não pode ter essa expectativa em cima da criança. Claro que não, eu acho que tem que permitir brincar. E qual é o problema da criança correr entre as mesas de um restaurante? Ah, daí eu sou mãe, eu vou levar em qual restaurante? Vou levar no restaurante mais chique da cidade, onde eu sei que a zoeira vai acontecer? Não, vou num restaurante onde eu sei que a criança também é acolhida no seu lugar de infância, para que ela possa experimentar aquele lugar. E não precisa muito, não precisa grandes estruturas, né? É só uma mãe tranquila, uma família tranquila, aceitando que a criança caminha entre as mesas, porque é isso. Olha que legal. O André de Hayek, nosso ouvinte assíduo aqui da clube, mandou um bom dia e depois ele comentou aqui, ó. Nós tínhamos o kit restaurante, com jogos, lápis de colorir. Nossa filha sempre nos acompanhou a todos os lugares, sem nos perturbar e perturbar aos outros. O problema é que o país não pensam nisso, os pais não pensam nisso e só entregam celular e tablet. Perfeito. Kit restaurante, boa, André, gostei. É muito bom esse kit restaurante, massinha de modelar, leva junto, sabe? É muito interessante trazer isso, né? A família tem que ter os seus kits na bolsa mesmo. Assim, a gente tem o saco surpresa para as viagens. O kit restaurante eu não tinha pensado, adorei a ideia, vou adotar. Mas o saco surpresa na viagem a gente tem também. Então é isso, a gente tem que até encarar a infância função, com... né? Sai pra viajar com as crianças, a mala dos pais desse tamanho é gigante, porque tem que ter, né, o que eles fazerem também. Né? São necessidades diferentes, né? Fases diferentes também. Gurias, muito legal, últimos minutinhos para as considerações finais, né? O nosso tempo já está estourando desta vez. Então, se quiserem já se encaminhando para o fechamento, fiquem à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para ti. Opa. Qual foi a arte que tu viu uma criança fazer que tu não sabia se tu brigava ou se tu aplaudia? Eu tenho dois pequenos lá em casa, né? Que são, assim, umas arminhas, né? O mais velho, né? O Francisco, e a Antônia, mais nova, né? 2 anos e pouco a menos. É a patinha dele, né? Faz tudo que ele faz e tal. E lá em casa, nos finais de semana, a gente abre a exceção pra dar uma balinha depois do almoço, um docinho depois do almoço e tal. Mas é só quando os pais autorizam, quando a gente também já terminou ali a função do almoço. E teve um dia que eu vi os dois se ajudando pra chegar no armário, ali, que é um pouco mais alto e tal, pra alcançar as balas. Era um ajudando o outro, dando pezinho, empurrando o banco pro outro subir e tal. Então, assim, achei fantástico a criatividade deles de Cooperação. Trabalho em equipe pra conquistar ali o objetivo deles de chegar no armário das balas, né? Bem coisa de criança, né? É isso aí. Trabalho em equipe, adorei. Demais. Gente, eu quero agradecer demais. Eu amo muito vocês duas. Eu amo também, o trabalho Mônica. de vocês. Eu acho que a gente tem uma conexão incrível. E que a gente possa falar cada vez mais sobre criança, assim, abertamente. E que principalmente toque as pessoas para que haja mudança de pensamento e de ação, né? Esse é o objetivo, assim, que a gente consiga trazer
a consciência para a infância mesmo, assim, né? Isso. Muito bom. Bom demais, acho que estaremos bem, né, Mônica? Ai, muito! Uma linda estreia do quadro Ouvindo a Infância, né? Eu tô me debatendo aqui pra encontrar o nome, né? Pra lembrar o nome. Ouvindo a Infância, esse quadro mensal, né? Que a gente vai estar todos os meses aqui recebendo convidados e conversando sobre características importantes aí da infância. Obrigado pela sugestão do quadro, Mônica, e até mês que vem. Em outubro eu te espero novamente com excelentes convidadas como hoje tu nos trouxeste aqui. 8h24, eu vou pro rápido intervalo. Na sequência é o próximo bloco de entrevistas aqui no GJR. Obrigado, gurias. Até a próxima. Um abração. Obrigada. Excelente participação aqui das duas. Grande Jornal Regional. Muito mais.